Pessoal, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Velasco. Nós vamos começar aí o nosso curso do Enem, a nossa primeira aula totalmente gratuita para todo mundo aí, tá? Então, hoje nós vamos falar, nesse primeiro momento, da parte de introdução à cinemática. Introdução à cinemática. Introdução à cinemática. Então, dentro da introdução da cinemática, nós precisamos saber o que é, primeiramente, um referencial, né? O que é um referencial? Então, vamos lá. Referencial. Pessoal, vai ser um resumo, né? O que é referencial? O estado de um movimento. O estado de um movimento ou repouso de um corpo. Depende do referencial, escolhido. Então vamos lá de novo. Referencial é o estado de movimento, então eu tenho que saber o que é movimento ou repouso de um corpo, dependendo do referencial escolhido. Exemplo, vamos lá. Pessoal, estou caminhando em relação a um ponto, então eu estou aproximando de você. Então, se eu aproximo ou afasto, eu estou em movimento, tá? O referencial foi eu e você. Agora, se eu estou caminhando em relação à minha roupa, eu não aproximei nem afastei. Então, antes de mais nada, o estado de um movimento, eu preciso definir o que é movimento. Então, vamos lá. Movimento. O que é o nosso movimento? Movimento. O que é o movimento? Movimento é o quê? Quando a posição de um corpo em relação a um referencial é alterada num intervalo de tempo. Passado um tempo, olha aí, ó. Movimento é quando a posição de um corpo em relação a um referencial é alterada num intervalo de tempo. Então é o seguinte: você está aí na sua casa, eu estou aproximando de você, o referencial é você. Essa posição está alterando. É quando a posição de um corpo em relação a um referencial é alterada. Essa posição está alterando de acordo com o tempo. Então, vai passando um tempo, eu estou ficando mais próximo. Vai passando o tempo, eu estou ficando mais próximo. Nesse momento, não. A distância minha com vocês aí, o que é o referencial, é o que? Não se altera. É por isso que esse corpo está em quê? Ó, outro termo. Outro termo é o que? Repouso. Isso quer dizer que o corpo está em repouso. É quando que? Ó, quando a posição
é quanto à posição do corpo, a posição do corpo em relação a um referencial, em relação a um referencial, não não, lá é alterada, né? Não é alterada num intervalo de tempo. Então vamos ver, ó. Só voltar aqui um pouquinho. Movimento é quando a posição de um corpo em relação ao referencial é alterada, ó. O corpo altera, então a distância eu aproximo ou afasto. Quanto é repouso, é quando a posição do corpo em relação ao referencial não é alterada no intervalo de tempo. Isso quer dizer o quê, ó? Exemplo. Eu em relação a vocês em casa aí, ó. A minha distância é a mesma de qualquer um de vocês. Eu não estou nem aproximando nem afastando de vocês, né? Então eu estou em repouso. Mas se eu pegasse meu carro e fosse em direção de vocês, qualquer um de vocês, se eu pegasse o meu carro estaria aproximando ou afastando em relação de vocês. Então eu estaria em quê? Em movimento. Então, dentro desse movimento, eu tenho que entender o que é distância percorrida, né? O que é a nossa o quê? Distância percorrida. Então, outro conceitozinho aí. Distância percorrida. O que é a nossa distância percorrida? Olha lá o conceito. Distância percorrida. O que é a nossa distância percorrida? Vou voltar aqui. Total de movimento realizado por um móvel. Um móvel. Então, eu posso andar, eu saio de uma posição só para a gente. Distância percorrida, só para a gente ter aqui um desenhozinho. Eu tenho a minha trajetória, que agora eu comento com vocês o que é a nossa trajetória. Eu tenho uma posição inicial, que eu vou comentar também, e uma posição final. Qual foi a distância percorrida? Essa distância, que eu chamo de ΔS, basicamente. Essa é a nossa distância percorrida. Não tem muito o que falar, não, de distância percorrida. E aí, nós vamos lá, do que eu falei para vocês. Vamos falar sobre trajetória. O que é nossa trajetória? Nossa trajetória. Conjunto das diferentes posições ocupada ocupadas, né, pelo corpo. Olha aí, a trajetória é o caminho, é a estradazinha lá, ó. Eu tenho a posição inicial e a posição que? Final. Então, distância percorrida, trajetória, né? E aí, o caminho que eu andei, é muito confuso. Distância percorrida com o quê? Com outro conceito, ó, que eu vou colocar aqui para vocês. Deslocamento. Deslocamento.
Deslocamento escalar. Se confunde muito. Ó, pessoal, há uma confusão de distância percorrida com deslocamento escalar. Vamos ver o que é deslocamento escalar. Variação da posição. Nosso ΔS. Que é o que? O ΔS nada mais é a diferença de quem? Do espaço final pelo espaço que? Inicial. A variação, deslocamento escalar é a variação de espaço final menos espaço inicial. Mas tome cuidado. Distância percorrida também é o total de movimento realizado por um móvel. Distância percorrida, nossa distância, ela pode ser igual ao espaço percorrido. Ela pode ser igual. Vai ser sempre? Não. Se ela não é sempre, vou dar um exemplo. Vamos imaginar que eu saio daqui, ó. Eu saio da Bahia, Salvador. Vou ao Rio de Janeiro e volto a São Paulo. Então, a minha distância percorrida: Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo. O meu deslocamento escalar é a distância entre eu e quem? Da onde eu saí, que foi Salvador, para São Paulo. Então, é a diferença do espaço final, que foi São Paulo, com o espaço inicial, que foi Salvador. Essa é a nossa diferença de deslocamento escalar e distância percorrida. Resumindo, distância percorrida é o que eu ando, que eu caminho. Deslocamento escalar é a distância entre a posição final e a posição o quê? Inicial. Tudo bem? Então lá, nós já fizemos trajetória, deslocamento escalar, distância percorrida. O que é a velocidade média? Então, temos aí o conceito de velocidade média. Laranjinha aqui. Velocidade média. O que é a nossa velocidade média? Vai ser o quê? A variação da posição, a variação da posição, a variação da posição do corpo, a variação da posição do corpo dividida pelo intervalo de tempo. Pelo intervalo de tempo. Então, velocidade média é a variação de espaço dividido pela variação de tempo. Detalhe: as unidades costumam ser que quilômetros e metro. O tempo, horas e segundo. Então, velocidade pode assumir quilômetros por hora e o quê? E metros por segundo. Então, eu preciso saber converter. Para converter Para converter é o que? Quilômetros por hora em metros por segundo. Qual é o valor fixo disso aí, gente? Nosso valor é 3,6. Então, de quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. De metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por quanto? Por 3,6. Gente, tá aí nosso resumo
introdução à cinemática. Então, cinemática vai estudar o movimento, né? E a ideia de movimento, beleza? Qualquer coisa, qualquer dúvida, lá no canal, se inscreva lá no canal para você estar recebendo tudo aí. Valeu, galerinha, valeu.